Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Quando estiverem ingressados, por favor, colocar no chat nome e cidade onde você está, para nós estarmos dando um alô a vocês, tá? Por favor, Ira Lima, Maria Ferreira, lá do Ceará, trazer aí. Marcela Vicente, Unimed Juiz de Fora, Nilceu de Curitiba, Eduardo de Curitiba. Ainda não compartilhou, não, né, Márcio? Tá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aí está o pessoal de Arco Verde, Anderson de Salvador, Joyce do Hospital Unimed Juiz de Fora, nossa querida Juiz de Fora. Então, quando vocês forem à proporção que forem adentrando, Joinville, Tatiane também aí, de Joinville. A proporção que forem ingressando, por favor, colocar nome e a cidade de onde estão. Oscar Ferreira, Flávia de Joinville também, Carla Galiza, José, Fundação Jairo, Fundação José Silveira, Salvador, Iara, Serrinha, Bahia, Sorocaba, São Paulo, Gisele, Salvador, Humberto, Portugal, Salvador, Laboratório Clab, Unimed Santos. Agradecer aí a tantas Unimedes que comparecem a este evento. Nucleomed de Palmas, no Tocantins. Clínica Poligastro do Pará. Aí o pessoal de Belém, início do ano estaremos aí pessoalmente também, presencialmente. Márcia, Centro de Hematologia. Daniel, Hospital Japonês, Santa Cruz, São Paulo. Catiana, Fortaleza, Ceará. Carlos Henrique, Unimed Juiz de Fora. Nosso hospital da Unimed Juiz de Fora. Tivemos prazer já de estar aí algumas vezes trabalhando. Então, pessoal, pessoal aí ingressando para essa mesa de BI, né? Então, vamos aí. Paula Carvalho também acabou de ingressar no evento. Ana Beatriz, Clabe. Clabe é Bahia, de Leandro. Leandro, para não esquecer o outro irmão, é Leandro e Clóvis. Para não falar de um sem falar do outro. Para não gerar ciúme. Então, boa tarde, pessoal. Agradecer também as pessoas que estão aí em grupo, tá? Hoje de manhã tivemos uma mesa de auditoria e agora à tarde, Clébia de Salvador. Também muito obrigado aí pela presença de todos e todas. Podemos iniciar, Muricy. Já completamos 10 minutos?
Não, foram 5. 5. Vamos dar mais 2 minutinhos para ingressar o restante do pessoal, né, Tiago? Mais 2 minutos. Iago Rangel também acabou de ingressar. Keilen Fonseca. Mais uma Unimed aí. Predominância dos hospitais, muito hospital da Unimed, Unimed Ponta Grossa, Unimed Juiz de Fora, Unimed Patinga, Unimed Vitória da Conquista, Hospital Unimed Andro, também muito obrigado aí a todos. LAC Saúde, Milena, Lucas e Josiane, às vezes assistem 2 de 3, de 10. Prazer tê-los aqui. Milena Lac aí, acho que ela foi e voltou. Boa tarde, Milena. Do Lac. Lac provavelmente seja Seabra. Emília, Débora, Unimed Santos. Beleza, eu tinha esquecido de citar Unimed Santos. Laboratório Seabra, ela escreveu ali do LAC, do nosso amigo Sérgio. Bruna, Unimed Santos também. Silvana, boa tarde, Silvana. Unimed Teresina, sempre presente. IBR, Vitória da Conquista. Estaremos aí dia 21, 22 e 23 de novembro no Congresso de Saúde, promovido pelo SAMU. Débora Heidster, São Lourenço, Hospital Fundação. Lembrando que as aulas vão estar gravadas, estão sendo gravadas e estarão disponíveis no site à proporção que forem sendo editadas e ajustadas, tá? Existiu algum atraso aí numa última aula que eu fui informado aqui, e aqui também a Amanda, da Oncologia aí, seja bem-vinda. Acho, Tiago, que nós já vamos começar. Já demos um bom tempo aí, tem mais gente na fila. A proporção que forem ingressando, a gente já vai dando continuidade ao processo, tá? Para essa mesa de hoje à tarde, né? Vamos tratar de BI e inteligência artificial. Hoje, com um grande parceiro nosso, que é o Inou, tá? É um parceiro que a gente tem um prazer de apresentar, porque é daqueles parceiros que a gente usa a ferramenta. Então, nós podemos falar bem do projeto, que a gente conhece profundamente e já aplicamos esse produto há 6 anos, sendo um dos usuários aqui em São Paulo, no Hospital de Olhos, tá? Mas, para iniciar, nós vamos, como moderador dessa mesa, chamar o doutor Lucas Passarella, amigo pessoal, médico, especializado em oftalmologia pela FAC do ABC, pós-graduado em gestão de saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein. Lucas tem essa característica, além de ser um excelente médico oftalmologista, ele é um gestor de primeiríssima qualidade, ele
aplica também o Six Sigma e entre outras tantas ferramentas administrativas. Eu aconselho a todos os médicos presentes que, quando tiverem a necessidade ou a vontade de se tornarem gestores de verdade, acessem o Médico Protagonistas, que é um programa criado pelo Lucas, que é sócio fundador do Médico Protagonista, e ele prepara médicos com treinamento, a maioria dos treinamentos sendo à distância, e todos aqueles que optaram por utilizar essa ferramenta dele estão altamente satisfeitos. Lucas também é diretor e médico das clínicas SP Oftalmo. Então, Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, e é sempre um prazer tê-lo conosco e acompanhar o seu grande desempenho como médico e como executivo e como trabalhador em treinamento com médico protagonista. Obrigado aí pela sua presença. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Congresso Brasileiro de Faturamento. Agradeço ao meu grande mentor da área de gestão, José Muricy. Muito obrigado pela parceria e o carinho de sempre. E é isso. Obrigado. Sou muito honrado em fazer parte desse congresso mais uma vez, mais um ano, que traz muito conhecimento e agrega muito a nossa profissão. Então, aguardo outros convites, se Deus quiser, Muricy. E tenho certeza que vocês vão gostar muito da grade de hoje e estou com altas expectativas para as palestras, tá certo? Então, para a gente poder ter um melhor aproveitamento, eu peço para vocês ligarem a câmera de vocês, silenciem o microfone para a gente não ouvir o eco. Quando vocês precisarem, vocês podem levantar a mão, que eu vou estar atento aqui, inclusive no chat, quando vocês tiverem dúvidas e comentários, eu vou transpor essas dúvidas para os palestrantes e eles vão poder responder vocês ao final de cada apresentação. Então, eu estou como moderador dessa mesa. Os nossos palestrantes são Pedro Burguesan, Gisele Farias e o Marcos Bezerra. A gente vai começar, então, com o tema de tendências de IA e dados, desafios e aprendizados de Analytics avançado na sequência, e terminamos com o futuro da análise preditiva do Python, através do Python. Então, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a B3, a We Know Health Tech, Eval, e o apoio da Muricy Consultoria, da Isbal, do Sebrae, UniACB, da Médicos Protagonistas, Flowzap, MS Consultoria e Gesticom Saúde. Isso aí. Primeiro eu quero apresentar a vocês, então, o Pedro Burguesan. O Pedro Burguesan que vai fazer a primeira palestra de hoje, então. Ele vai começar com tendências de IA e dados. O Pedro está por aí, Pedro? Se quiser compartilhar sua tela, eu quero te apresentar a todo mundo. Opa. É isso aí, Pedro. Sim. Seja bem-vindo. É um prazer tê-los conosco nessa mesa. O Pedro, que ele é cofundador e CBO da We Know Health Tech, com mais de uma década de experiência em governança e inovação, focado em transformação digital no setor da saúde. Ao longo de sua trajetória, apoiou mais de 30 empresas globais em suas jornadas de inovação e atualmente integra o Conselho de Especialistas da GLC. Como mentor da Softville, ajuda Health Techs a alcançarem tração e desenvolver soluções de impacto para a saúde. Hoje ele vai vir com um tema super interessante, não é o futuro, é o presente. Então, quem não estar atento vai ficar para trás. Já estaria para trás, né? Não é não, Pedro? Então, hoje o tema vai ser sobre tendências de inteligência artificial e dados. Com você a palavra, Pedro. Muito obrigado, Lucas. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui participando do Congresso. Já quero aproveitar e agradecer especialmente ao José Muricy,
também já estou considerando como meu mentor, né, o José Muricy, que é um grande parceiro nosso já há quase 6 anos aí. Participamos de um painel recentemente, inclusive, para falar da mesma temática, Analytics na saúde, né, onde que a gente aplica, quais são as relações de Analytics com inteligência artificial e a importância, né, o retorno que nós temos ao aplicar essas tecnologias. Novamente, muito obrigado. É uma honra mesmo estar participando hoje aqui. Para quem não conhece ainda a Winou, acho que vale uma breve introdução. A Winou, ela é hoje a empresa líder em Analytics e inteligência de dados para as instituições de saúde do Brasil. Então, ela serve como uma grande fornecedora, uma parceira estratégica de inteligência de dados e gestão por indicadores. Basicamente, a gente cria tanto tecnologias quanto serviços para apoiar essas instituições, para que a gente consiga fazer uma gestão baseada em dados. Tá? Então, desde pequenas instituições como clínicas, que não têm muitas vezes um sistema bem estruturado, até grandes redes hospitalares e operadoras, que já têm ali seus mais de 10 sistemas, um data warehouse estruturado, né, toda uma infraestrutura mais moderna para fazer análises de dados. Né? Então, a gente consegue acompanhar todos os níveis de maturidade dessas instituições e hoje a gente já conta aí com mais de 300 instituições que são as nossas clientes, né, no Brasil inteiro. Então, é um prazer aqui estar apresentando a Winou e trazendo um pouco mais desse assunto que, para mim, é o início de transformação digital, são os dados. Sem dados, a gente não consegue fazer nenhuma outra inovação, porque é como se a gente estivesse cego no meio da rodovia, né? Essa é uma frase já conhecida, né? Antes de mais nada, eu quero trazer uma definição de Analytics. Né? Eu participei aqui dos outros dias do Congresso e eu achei muito interessante o quanto é citado o BI. Né? O BI, o Business Intelligence, a ferramenta de análise de indicadores. Mas pouco é citado ainda Analytics, que é, vamos dizer assim, o pai do BI, né? O que está acima do BI, o mundo que envolve analisar dados. E aqui eu trago uma definição do Thomas H. Davenport, que é autor do Competing on Analytics e também fundador do Instituto Internacional de Analytics, né, uma das grandes vozes sobre análise de dados hoje no mundo. Ele diz o seguinte: Analytics é o uso extensivo de dados, análises estatísticas e quantitativas, modelos explicativos e preditivos e gestão baseada em fatos para impulsionar decisões e agregar valor. De forma bem resumida, o que o Thomas quer dizer aqui é: Analytics é analisar dados, transformar esses dados em informações estratégicas para que a gente consiga gerar valor para as nossas instituições. Então, o objetivo final de Analytics é gerar valor, é a gente conseguir melhorar de alguma forma a nossa gestão da nossa instituição. Seja gerando mais uma receita, seja reduzindo custos, ou então gerando uma eficiência operacional. O objetivo final é agregar valor, tá? E daí, quando a gente fala de Analytics, voltando até fazendo um paralelo com o BI, tá, pessoal? Nessa primeira parte, eu quero introduzir para vocês as tendências, mas para eu conseguir falar das tendências, eu acho importante a gente explicar o todo. O que nós temos no todo do universo de Analytics? E hoje, quando a gente olha para as tecnologias que envolvem analisar dados, nós podemos separar elas em 3 grandes categorias. Tecnologias que envolvem o passado, tecnologias que envolvem o presente e tecnologias que envolvem o futuro. Então, quando a gente fala de tecnologias do passado, quais são as tecnologias, ferramentas, metodologias que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo na nossa instituição, o que aconteceu, né? Quais são as coisas que já aconteceram conosco, atendimentos, quantos atendimentos que nós tivemos, quantas contas a gente faturou, são perguntas mais simples. A gente está olhando para as coisas que já aconteceram. Né? Quando a gente leva para o presente, a gente faz perguntas um pouco mais avançadas, onde a gente entende o que está acontecendo nesse momento. É uma gestão diferente de acompanhamento e monitoramento. E no futuro, obviamente, eu faço questionamentos do que vai acontecer. Eu tento prever, através da análise de dados, e já, de certa forma, prevenir que alguns problemas possam acontecer. Bom, quando a gente olha aqui o quadro, eu vou trazer aqui alguns exemplos de tecnologias, e nada melhor do que começar com as planilhas Excel. Tá? Então, muito se fala, Pedro, mas poxa, planilha Excel nem é ferramenta de análise de dados.
eu discordo plenamente. Eu acho que as planilhas Excel, e talvez o José Muricy vai concordar comigo, é a melhor ferramenta do gestor, até hoje, ainda é a planilha Excel, porque é uma ferramenta de baixíssima complexidade. Qualquer pessoa pode pegar uma planilha Excel e pode fazer questionamentos de forma simples, né? Basta fazer uma soma ou um contador e a gente já chega a conclusões de forma bem simples da nossa gestão. Qual que é a limitação quando a gente fala de planilhas? A gente está preso ao passado. A gente não consegue fazer uma gestão proativa, uma gestão em tempo real, quando a gente trabalha somente com planilhas. Mas ela tem o seu lado bom, que é responder coisas simples, de baixa complexidade, de forma muito rápida, né? Um segundo ponto que a gente pode levantar aqui são os relatórios de sistemas, né? Aqui eu estou levantando os EHRs e os ERPs, ou seja, o seu TASI, o MV, né? As ferramentas que nós utilizamos ali dentro da instituição, além desses, mas também, né, no caso de uma operadora, a gente pode citar o SGU, o TOTUS, né? Quais são as ferramentas que você utiliza, os softwares de gestão que você tem hoje implantados? E nestes softwares, muitas vezes a gente já encontra relatórios, né? Aqueles relatórios que vão também te responder dúvidas do passado, vão te trazer informações estratégicas. E em alguns hoje, né, a gente já começa a ver relatórios que também vão te trazer, às vezes, pequenos gráficos com informações do presente, né? Então, a gente já está vendo hoje ferramentas que, além de te trazer relatórios sobre o passado, sobre o que já aconteceu, mas também um início de acompanhamento em tempo real nesses relatórios. Apesar de que ainda é tímido, eu diria que isso não está tão avançado, até porque, fazendo um paralelo histórico rápido, a gente vê os EHRs, né, essas ferramentas de gestão da saúde, sendo implementadas a partir da década de 90 no Brasil. Né? A gente vê a onda de implementação de ERPs na saúde entre 1990 e os anos 2000. São 30 anos de atraso em comparação aos Estados Unidos, que iniciou esse processo em 1960. Né? Então, obviamente, né, nós vemos um cenário onde o Brasil continua ainda atrasado no ponto de vista de tecnologia, mas a minha experiência me diz que isso está cada ano sendo reduzido. Né? O que alguns anos atrás, há 20 anos atrás, a gente está falando de 30 anos de atraso, hoje eu considero que a gente está em torno de 3 anos de atraso. Então, uma tecnologia nova, a gente recebe aqui com 3 anos, ela já está começando a ser implementada no Brasil, e isso vem sendo acelerado, tá? Uma segunda tecnologia que a gente vê em cima aqui das planilhas e dos relatórios são as queries, né? Algumas pessoas, talvez, que não são técnicas aqui, nunca ouviram falar, mas são aqueles relatórios personalizados que a sua TI pode gerar para você, né? Então, já envolve uma complexidade um pouco maior e eu consigo fazer análises mais customizadas. Né? As queries nada mais são do que códigos que a gente vai rodar no banco de dados desses ERPs para conseguir fazer justamente uma personalização. A gente consegue já trazer algumas informações que nos relatórios a gente não encontra. E com essa tecnologia, a gente encontra daí, de fato, o BI. O BI ele aparece justamente nesse momento onde uma evolução de conseguir mexer com os bancos de dados desses sistemas, a gente tem uma ferramenta, um software que vai conectar com esses bancos de dados e vai permitir a gente fazer perguntas ainda mais complexas, fazer análises que envolvem mais de uma fonte de dados, né? Então, e com uma autonomia muito maior. Tá? Então, hoje a gente já fala de BI self-service, por exemplo, coisa que há muitos anos atrás a gente não imaginava, mas usuários finais, pessoas que não desenvolvem nada de código, conseguindo mexer no BI para fazer as suas análises, né? Então, são tendências, vamos dizer assim, que já estão no mercado há mais anos, mas nos auxiliam muito até hoje, e eu diria que quando a gente fala de análises do passado, essa é a ferramenta mais utilizada ainda hoje pelas instituições. Tá? Então, quando a gente fala de um BI, do planilha Excel, das queries, dos relatórios, nós estamos falando das análises descritivas e análises diagnósticas. Entender o que ocorreu e por que ocorreu. Né? Quais são as causas daquele problema, daquela não conformidade, por exemplo, que a gente conseguiu identificar. Bom, saindo um pouquinho dessa visão de passado, a gente começa daí, de fato, a trabalhar com dados no presente. O BI, isso é uma coisa que vale a pena a gente comentar. Muitas vezes eu vejo pessoas comentando sobre o BI em fazer gestão em tempo real. Mas tem que ser dito aqui, o BI ele não foi feito para isso.
tá? O BI ele não foi planejado para se fazer uma gestão em tempo real. Ninguém, quando criou o BI, pensou que as pessoas precisariam ter acesso aos dados o tempo todo, né? Principalmente para casos críticos, né? A gente fala um pouco da gestão assistencial de uma UTI, por exemplo. Eu preciso ter notificações e saber do que está ocorrendo naquele momento. Cada segundo conta, né? Então, o BI ele não foi planejado para isso. O que foi planejado para isso, então, Pedro? O Proactive Intelligence, a inteligência proativa. A inteligência proativa ela é, na verdade, a evolução natural do BI. Né? Então, a gente fala aqui de um produto, um software, que vai, além de permitir fazer as suas análises passadas, ele vai também trabalhar com a conexão, com a automação e trazer para os canais de comunicação a informação. Então, aqui nós temos, na verdade, um salto muito grande. Por quê? O BI ele é reativo, majoritariamente falando. Você tem que ir atrás das informações. O gestor tem que se questionar o que ele quer descobrir. Eu quero saber quantas contas eu faturei no mês passado. É uma dúvida que eu tenho, eu vou lá e eu respondo. A inteligência proativa não. Ela tem esse nome justamente porque ela é proativa. Ela vai fazer o contrário. A inteligência proativa, entendendo que você, todo final de mês, tem uma meta relacionada às contas, ela já vai automaticamente te mandar a notificação quando você bate essa meta. Ou então, se ela entende que você não está chegando na sua meta, ela vai te avisar disso também. Ó, está chegando aqui no final do mês, a tua meta ainda não foi batida. Você precisa terminar de faturar essas contas que estão paradas aqui, não foram fechadas. Né? Então, isso são só alguns exemplos de como funciona essa inteligência proativa, mas foco total em tempo real e ir atrás do gestor. Aqui a gente encontra outras tecnologias também já que a gente pode aplicar com muito foco em automações, em trazer mais velocidade para a gestão na nossa instituição, como é o caso dos RPAs, é o caso dos Command Centers, que é um casamento do BI com o Proactive Intelligence, né? A gente conseguir fazer uma gestão à vista da nossa instituição e trazer os principais indicadores que a gente precisa analisar em tempo real, né? Essa definição de um Command Center, controlar isso de uma forma orquestrada em tempo real, e o NLP. O NLP, o processamento de linguagem natural, ele é basicamente aí também uma ferramenta muito utilizada para análises do presente. Aqui a gente fala muito da análise proativa, né? Um salto da análise diagnóstica para uma análise em tempo real dentro da minha instituição. Pedro, legal. Até aí você falou coisas muito interessantes, mas aonde que entra a inteligência artificial, né, nessa conversa toda? É aqui, pessoal, que a gente fala mais da inteligência artificial, o Decision Intelligence. O Decision Intelligence, ele é dito hoje como a gente tivesse pego o BI e tivesse turbinado o BI com inteligência artificial. Tá? Se eu fosse explicar de uma forma bem simples, a gente pega uma ferramenta de Business Intelligence e a gente turbina ela com capacidades de executar algoritmos em tempo real. Algoritmos de Machine Learning e de inteligência artificial. Com isso, a gente consegue, de fato, fazer análises preditivas e análises prescritivas. E esses são o pulo do gato quando a gente fala de uma gestão do futuro. Uma gestão onde eu vou entender o que vai acontecer na minha instituição e o que fazer quando isso acontecer. Tá? Então, entendam aqui o mundo de analytics. Né? Uma coisa não necessariamente substitui a outra, tá, pessoal? E aqui eu já vou deixar até uma dúvida aqui. Coloquem aí no chat em que momento que vocês estão hoje na gestão de vocês, da instituição de vocês. É planilha Excel que vocês têm hoje só para fazer análise? Não, Pedro, eu já tenho aqui um BI, já estamos iniciando aqui nas análises do passado. Ou será que vocês já têm um Command Center? Né? Vocês já estão trabalhando com dados em tempo real? Ou talvez já temos alguns aqui super avançados, já estão aí com o Decision Intelligence. Já fica uma pequena pesquisa aí, vai colocando o que vocês já têm hoje na instituição. De forma resumida, pessoal, aqui nós temos o panorama das principais tecnologias de analytics e a evolução delas. O BI, que se transforma em PI, Proactive Intelligence, que se transforma em Decision Intelligence, e ali sim nós vamos ver a aplicação da inteligência artificial, respondendo às seguintes dúvidas: o que ocorreu, por que ocorreu, o que está ocorrendo e o que vai ocorrer e o que fazer quando ocorrer. Então, né, um exemplo prático aqui. Quantas contas eu faturei no mês passado? Por que eu tive, ou melhor, quantas glosas eu tive no mês passado?
Por quê? Qual que é a causa raiz das principais glosas ali? Né? Obviamente tem várias causas, mas qual é a minha causa majoritária dessas glosas? O que é? Onde que está o principal erro aqui no meu processo da minha instituição? A partir dessa definição, eu entendo que, por exemplo, pode ser um erro lá no agendamento. Beleza, eu chego ali na Proactive Intelligence, eu faço o seguinte, eu vou controlar o agendamento. Eu vou entender o que está acontecendo em tempo real no agendamento para que eu resolva o problema antes que ele caia no faturamento, antes que a glosa ocorra. E daí, no futuro, a gente consegue trabalhar com a seguinte análise. Quais são as contas que podem glosar? Então, a gente vai explorar isso um pouquinho mais aqui nas tendências, tá, pessoal? Mas esse é o panorama hoje de principais tecnologias de analytics. Falando de análise preditiva, né? Vou trazer 3 tendências aqui para vocês, falando do casamento de inteligência artificial e análise de dados, tá? Primeira delas, análise preditiva. Prever o que vai ocorrer, tá? Imagine a análise preditiva, pessoal, como um assistente de inteligência artificial que vai, através de um código que você vai colocar nele, né, de comandos que você vai imputar nele, ele vai seguir um regramento para trazer uma previsão para você. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui em torno de 10 mil contas para faturar nesse mês, tá? Eu poderia analisar essas 10 mil contas, eu e a minha equipe, e a gente poderia verificar ponto a ponto todos os laudos, toda a documentação dessa conta antes de enviar para o convênio. Eu poderia fazer todo um cruzamento ali dos dados para entender se tudo está em ordem antes de fazer esse envio. Ok, isso é um trabalho extremamente manual e trabalhoso. Talvez muitos de vocês ainda passam por isso sem nenhum apoio de nenhuma tecnologia. Onde que a IA entra nesse processo? Você poderia enviar os mesmos dados para a inteligência artificial e a inteligência artificial vai fazer o trabalho da análise dessas contas para você. E baseado nessa análise, ela poderia trazer já quais são as contas que têm uma alta probabilidade de ter a glosa. Né? Então, ela está prevendo para você, identificando onde estão ali os erros dentro dessas contas que vão gerar uma glosa. Importante dizer, legal, Pedro, mas qual que é a assertividade dessa inteligência artificial, dessa análise preditiva? A gente considera, pessoal, que 70% é uma métrica hoje mínima para a gente trabalhar uma inteligência artificial. Tá? Então, ela tem que estar pelo menos 70% das vezes correta. Tá? Então, no exemplo aqui, imagina que a gente tem as 10 mil contas e a inteligência artificial nos retorna 100 contas. Basicamente, 70 contas realmente vão ter glosa. Tá? Então, essa seria uma assertividade considerada aceitável. Apesar de que hoje na Winnow, por exemplo, a gente já trabalha com níveis de 95% e até 99% de assertividade. Tá? Então, isso é uma coisa até que ela vai amadurecendo ao longo do tempo. Tá? O objetivo final aqui é acelerar novamente aqui as análises. Né? A gente deixa de fazer um trabalho que é extremamente manual e começa a atuar com mais inteligência, com a inteligência artificial. Onde que está um desafio aqui? E isso me leva à segunda tendência que eu vou trazer, o Explainable AI, né? Ou também o XAI. O desafio da inteligência artificial na análise preditiva é a confiança. Eu, como usuário, posso ser um gestor do faturamento, por exemplo, eu vou questionar primeiro, né? Mas espera aí, me trouxe essas 100 contas aqui. Com que confiança eu tenho de que realmente ele não deixou passar alguma conta lá? Né? Ou então, com que confiança que eu vou dizer que realmente essas 100 contas aqui, elas têm realmente causa para ter uma glosa? Né? Isso é o que a Explainable AI tenta resolver. Ela tenta resolver a confiança que você vai ter na sua inteligência artificial. Como que a gente faz isso? Através de 3 pilares: a assertividade, rastreabilidade e a compreensão. Assertividade, pessoal, é isso que eu acabei de comentar para vocês, né? 70% de assertividade. A gente tem que criar nos nossos modelos, né, a tendência de ele se retroalimentar e criar uma maturidade em cima desse processo. Então, quanto mais contas forem analisadas e quanto mais erros a gente captar, a gente vai devolver esses insights para a inteligência artificial e permitir com que ela automaticamente se treine. Então, ela vai começar a aprender e vai subir o nível de assertividade dela ao longo do tempo, saindo de 70% para 75%, 80% e assim por diante. Primeiro pilar,
é a gente conseguir fazer essa retroalimentação. O segundo pilar é a rastreabilidade, é a gente conseguir entender qual foi o caminho que a inteligência artificial percorreu, quais foram os questionamentos que ela fez para conseguir entender que aquelas 100 contas que ela levantou vão ter uma glosa mesmo, né? Qual é a lógica por trás dessa previsão? E um último ponto, a compreensão, que é trazer esses pontos de forma compreensível para o usuário final. Então, pensem aqui comigo, eu poderia ter num dashboard, né, uma visão de todas as contas que a inteligência artificial acredita que vão glosar nesse mês. Ok, mas além disso, no lado, eu posso já ter as causas do porquê que a inteligência artificial acredita que ela vai glosar. Então, ela pode levantar, por exemplo, que daquelas contas que foram levantadas, 70% estão com um erro no laudo, ou com um erro na evolução desse paciente, nos dados ali daquele atendimento, que quando chegar lá na ponta no convênio, não vai passar. Né? Então, eles estão te dando aqui também os fatores pelas quais a inteligência artificial entende que isso é um problema. Tá? Isso nos leva à última tendência que eu vou trazer aqui, quando a gente fala de análise de dados e inteligência artificial, que é a análise prescritiva. A análise prescritiva, ela é, como o nome já diz, uma prescrição. Ela sugere ações corretivas para as previsões que ela mesma fez. Né? Então, ela é uma evolução, basicamente, da nossa análise preditiva. Voltamos ao mesmo exemplo das contas ali, tá? Uma das contas foi identificado, porque nós estamos falando de uma explainable AI, que o que faltava, o que causou ali essa previsão é, de fato, um laudo que está inconsistente. Seja porque ele não está ali presente na conta, é um documento que está faltando, enfim, é o laudo que está inconsistente. Ela vai, a partir dali, sugerir uma ação. Ela vai dizer, ó, o laudo que está inconsistente, sugiro ir lá na área de laudos e pedir novamente esse documento. Não, então, revise esse documento que tu vai resolver a glosa dessa conta. Tá? Então, a análise prescritiva nada mais é do que ela já está facilitando a tua análise de, além de você saber quais contas que vão glosar, também já vai sugerir como resolver isso para que elas não, de fato, cheguem no final do mês e ocorra essa glosa. Tá? Um ponto muito legal que a gente fala sobre análise prescritiva aqui na Unknow é a alta sinergia que ela tem com a inteligência proativa. Por quê? Uma vez que eu tenho uma inteligência artificial bem treinada, que consegue me prever o que vai acontecer com confiança, e eu confio mesmo que aquela glosa realmente vai ocorrer, eu sei de forma compreensível o porquê que isso vai acontecer, eu posso começar a fazer automações. Então, ao invés do gestor de faturamento ter que fazer toda a ação por trás, a gente poderia, inclusive, conectar, por exemplo, uma automação no WhatsApp e mandar direto para a área responsável. Falar, ó, área, manda esse laudo para nós novamente, porque está inconsistente com a conta. Né? Então, aqui sim, a gente começa a ver a inteligência artificial não só automatizando o nosso processo de decisão e de análise, mas também automatizando atividades que a gente teria que fazer para resolver esses problemas. E vale aqui fazer um comentário, pessoal. Aqui eu estou usando, obviamente, um exemplo das contas e glosas, porém, isso é aplicável na instituição como um todo, tá? Essas três tendências, a análise preditiva, a inteligência artificial explicável e a análise prescritiva, elas são aplicáveis tanto no meio assistencial quanto no meio administrativo. A gente vai ver áreas como, por exemplo, de suprimentos fazendo as mesmas implementações, para fazer uma previsão, por exemplo, de quantos medicamentos são necessários fazer a compra. Então, a gente já consegue prever quantos medicamentos eu vou ter que comprar, e isso já consegue auxiliar no meu planejamento ali do ciclo dentro de suprimentos. Ou lá na área assistencial, eu consigo prever quais são os pacientes que têm a chance de ficar internado por mais tempo do que o previsto. E isso já pode também me auxiliar na gestão de leitos, por exemplo. Então, as aplicações dessas tecnologias são enormes, são diversas dentro das áreas da instituição. Só trazendo aqui um exemplo administrativo, mas é interessante vocês entenderem que isso é uma solução para o hospital, né, ou para a clínica como um todo. Tá, pessoal? Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui, né, pessoal? Vou abrir aqui para dúvidas de vocês. E vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí relacionada a esse conteúdo que são das tendências.
Primeiramente, parabéns, Pedro, pela apresentação, muito bacana, foi muito elucidativa. Nós tivemos algumas dúvidas aqui durante a sua apresentação e durante a própria narrativa você já tirou as dúvidas de vários palestrantes aqui também, tá certo? Mas as próximas dúvidas vocês podem compartilhar aqui no grupo que eu faço aqui para o Pedro, ou então vocês podem levantar a mão aqui no chat também, que eu vou passar a palavra para vocês. Vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês poderem me escrever aqui no chat. Olha lá, tem a dúvida do Laércio aqui, Pedro. Você conhece inteligências artificiais treinadas para faturamento hospitalar no Brasil? Sim, sim, eu conheço. Na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial treinada já, nós temos dentro do Python diversas bibliotecas, mas eu não diria que elas estão treinadas com a codificação brasileira, então elas precisam ainda de adaptação, tá? Mas sim, a gente, na Winnow, nós temos o conhecimento dessas bibliotecas que podem ser utilizadas, tá? Sobre o quesito de treinamento, eu diria que a gente cai ali naquela questão dos 70%, tá? Eu acho que por ser treinado em outro ambiente, né, por mais que seja diferente do Brasil, ele tem os mesmos aparatos, vamos dizer assim, mecanismos de um faturamento brasileiro hospitalar. Então, eu acho que muita coisa a gente pode reaproveitar, entretanto, a gente ainda precisaria fazer essa retroalimentação e um treinamento constante para conseguir chegar a níveis de assertividade maiores. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Dúvida aqui no chat? Estou de olho. Se tem alguém escrevendo, levantando a mão. Não vi nenhuma mão levantada aqui ainda. Perfeito. Lembrando que o Pedro vai seguir ainda para a terceira apresentação de hoje. Então vocês vão ter o prazer de retomar com o Pedro. De repente vocês lembraram de alguma nova dúvida. Ele vai estar aqui conosco também, encerrando o nosso dia. É isso aí, Pedro? É isso mesmo, vamos fazer uma pausa para trazer, eu acho que as pessoas que aplicam na ponta, de fato, tudo isso que a gente está comentando, né? É muito legal ver a introdução dessas tendências, mas melhor ainda é ver na prática, né? Então, trouxemos aqui um cliente nosso, eu acho que o próprio Lucas já vai introduzir, mas a ideia é Sim. justamente falar na prática. Perfeito. Só uma coisinha, Pedro, antes de a gente seguir, tem uma dúvida aqui do Yuri, e aí eu quero aproveitar e perguntar para você se você já tem algum modelo de inteligência artificial integrada ao Winnow atualmente. Temos sim. Na verdade, a nossa segunda parte vai ser justamente focada nisso, né? Como que a Winnow está posicionada para esse futuro, tá? Então, não vou dar nenhum spoiler, mas fica aí, tá? Porque a gente vai responder isso logo, logo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. A gente vai seguir agora para a nossa segunda palestra de hoje. Eu quero apresentar a vocês a Gisele Farias, certo? Ela é uma profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, com foco em gerenciamento de projetos. Ela, na Winnow, atua como gerente de sucesso do cliente desde 2022, já com 5 anos e meio nessa área e já na casa do Winnow, né? Possui sólida expertise em RP e CRM e comercial, além da experiência em coordenação de suporte e análise de TI, certo? Ela é pós-graduada em gerenciamento de TI e possui um profundo conhecimento técnico e uma visão estratégica para o sucesso dos projetos. Seu perfil analítico e proativo, aliado à sua paixão por tecnologia, a torna uma profissional completa e dedicada. Membro da escola da Nova Acrópole e estudante de filosofia, a Gisele busca constantemente por desenvolvimento pessoal e profissional, contribuindo para uma abordagem mais humana e estratégica em suas atividades. Então, com você, a palavra, Gisele, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, Lucas, boa tarde a todos. Obrigada, doutor Muricy, mais uma vez pelo convite, né? O ano passado eu também já participei do congresso. Agradeço também diretamente, aí eles não estão, mas a Sandra e também o Tiago, que nós já trabalhamos com alguns clientes em paralelo. Agradeço aí também a tua apresentação.
Falando um pouquinho aqui da WeKnow rapidamente, o time de sucesso do cliente é uma área relativamente nova aqui na empresa, e nós estamos, assim, com foco total no cliente, onde a satisfação do cliente é o sucesso, o que ele tem a ganhar com a ferramenta WeKnow. E lembrando disso, nós convidamos também o Marcos, que é um cliente aí também de longa data, desde 2017, e o Marcos, nós nos encontramos aí casualmente numa feira, quando ele estava entrando no hospital, e ele tinha muitas dúvidas, como que ele ia organizar todos esses dados da instituição dele, que ferramenta que ele iria utilizar, por onde ele iria iniciar. E claro, ele já tem uma trajetória de 3 anos, ele vai se apresentar, então assim, ele já tem uma experiência bem de 3 anos, e ele conseguiu, né, ele vai mostrar para vocês aí agora, essa questão assim, como eu peguei, o que eu estou fazendo e aonde nós chegamos. Lucas, se você quiser apresentar agora o Marcos, fique à disposição. Tá certo, Gisele. Então, o Marcos, que ele já utiliza o WeKnow, ele é coordenador de dados do Hospital Pequeno Príncipe, graduado em Big Data, Inteligência Analítica, pela PUC Paraná, especializado em Inteligência Artificial Aplicada na Universidade Federal do Paraná e mestrando em Engenharia Biomédica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tá? Obrigado pela sua presença, Marcos, com você. A palavra, então. Obrigado, Lucas. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos. Só um instante. Pessoal, devem estar me auxiliando. Só estou com a minha tela. O objetivo é justamente mostrar essa jornada, como a gente costuma dizer, essa trilha que nós estamos tendo em relação à evolução, né, da área de dados. E tudo isso aqui no hospital começou como a Gisele comentou, já há 7 anos que nós somos clientes da WeKnow, mas a coordenação de dados é algo novo. Quando o hospital, ele, através de um planejamento estratégico, ele colocou como objetivo, que foi algo muito importante esse marco, porque a partir do instante que você tem, através do planejamento estratégico, é algo que está envolvendo a estrutura, a diretoria, né, em relação às decisões de onde que a empresa quer estar, né, a curto, médio prazo, longo prazo, em relação aos seus objetivos. E nisso ela determinou, vamos dizer, um pouco antes, uns 3 anos atrás, 4, a criação da coordenação de dados. Então, havia, sim, já todo um trabalho, mas não era um trabalho desenvolvido através da coordenação. O objetivo foi qual? Através, né, da centralização, né, em relação à mão de obra, à cultura, desenvolvimento, que isso fosse estruturado. E esse foi justamente o primeiro passo, né, que eu coloco da instituição, que realmente nos deu um norte em relação a onde é que nós devemos chegar. E desde o começo, quando entrei aqui, eu costumo usar algumas palavras, que isso é o que eu deixo, né, para as empresas. Alguns eu vi no chat colocando, estamos entrando, e isso é muito importante dentro da empresa, é quando a empresa determina o que ela realmente precisa, né? E o que a empresa tem determinação é justamente isso, como que eu quero que haja uma gestão, né, gestão no todo, em relação a cada, né, setor que eu tenho interno. E, inicialmente, qual foi o trabalho que, na criação, né, pós-criação da coordenação, o que foi feito? Junto com a gerência, nós literalmente nos apresentamos. Nós somos um hospital com 2.300 funcionários, aproximadamente. Então, literalmente, nós levamos para todos reuniões, desde o nível da diretoria, gerências, coordenadores, previsores, pessoal operacional, mostrando justamente a criação da coordenação, né, e qual que eram os nossos, né, por que a coordenação havia sido criada. Então, essa apresentação ela foi fundamental, porque aí, qual que foi o momento?
era um momento ao qual a empresa tinha muita necessidade, vamos colocar, represada, né? E com a coordenação, nós conseguimos a aproximação de muitas áreas e justamente começar o desenvolvimento. Mas para haver uma organização, eu desde o começo eu chamo DGD, que seria o Desenvolvimento da Gestão de Dados. O que foi isso? Porque você simplesmente pode apenas receber as demandas, ou você pode justamente, como é o objetivo nosso, é justamente fazer um ciclo de desenvolvimento. Então, nós temos várias linhas de trabalho, e uma delas é isso, que semanalmente, com várias áreas, há um limite, eu estipulei uma por dia. Essa área, semanalmente, a gente tem um encontro de 30 minutos, então a gente faz uma sprint, né, que seria de uma semana, e nesse encontro a gente faz um planejamento do que a gente está desenvolvendo. Então, a gente, culturalmente, a gente procura levar a cada setor específico, e com isso a gente tem algo que é um ganho muito importante. Qual é? Você fazendo essas reuniões, você acaba tratando a cultura daquele local. E cada local internamente de uma empresa, ela vai ser diferente, né? E isso é interessante por quê? Porque você começa a falar ou pensar ou ter os direcionamentos específicos daquela necessidade que aquele determinado setor tem. Se você está com um laboratório, você está falando da parte de laboratório, se você está com a enfermagem, está dentro do linguajar da enfermagem, e isso é algo muito bom, porque a gente vê, em primeiro ponto, já é a resposta que o próprio setor começa a ter os insights de entender essa construção analítica, né? E dentro dessa construção analítica, como se diz, aí vem os insights, aquele brainstorm de pensamentos, ideias, e isso é muito bom, e é assim que começa. Isso, o que a gente faz nesse trabalho? Como jornada nossa, o que nós fizemos? Tem aquele início de desenvolvimento de várias necessidades, e em um determinado momento, o que nós fizemos? Nós começamos a criar, como é tecnicamente, dashboards que são especificamente operacionais, ou táticos, ou estratégicos. Qual que é a diferença? Sim, eles têm, porque cada um vai dentro de um nível de visão dentro da hierarquia. O gerente ele tem que ter uma visão em relação ao dashboard. A mesma situação do estratégico, um diretor, o mesmo operacional. Então, essa visão, essa cultura, essa forma de criar esta visão analítica dentro dos dashboards é que nós levamos, e isso paralelo, semanalmente, a gente faz o operacional, que é o primeiro, que é da operação, que é da gestão, que eu costumo perguntar assim, qual é, né, a informação que vem da sustentação, que vai auxiliar, né, a operação, as tomadas de decisão. Um exemplo, recentemente nós estamos com um trabalho dentro da farmácia. Toda a nossa farmácia ela tem, os medicamentos são unitários. Então, se imagine, são centenas de pedidos, né, diariamente. E a pergunta é, qual é o pedido que tem que ser separado agora? Dentro do nosso sistema de gestão, sim, você tem, só que são uma visões que se diferencia de uma visão de dashboard. Seria como nós temos dentro do INO, Command Center, só que nós não temos uma gestão de Command Center, que são salas específicas, isso é específico dentro de cada setor. Você imaginar que acabou de entrar um pedido de urgência de um paciente em UTI, determinado motivo, ele tem que ser a preferência numa fila, e isso tem que ficar visível para o setor. Então, imagine uma tela a qual você vai ter várias formas de visualização. Dentro do Windows, você consegue ter visualizações sonoros, né, bips, né? Começou a bipar, tem algo de urgência que precisa ser solucionado. Ou a famosa situação de cores, você tem a primeira linha que ficou vermelha, opa, é algo de urgência, eu tenho X tempo para, de repente, fazer a separação e ter a minha tomada de ação ou solução em relação àquilo. Então, esse nível ou essas características de desenvolvimento é o que a gente costuma fazer, né? E hoje, o que nós já temos com vários setores, alguns mais ou outros menos avançados, que é levando essa cultura, né? Como eu costumo dizer, que é uma cultura baseada em dados, ou uma gestão baseada em dados. O que difere, digamos assim, da gestão tradicional, de você ter apenas dentro dos relatórios, dentro da própria sistema de gestão. E nesse ponto que nós estamos hoje, que já aconteceu,
qual foi o paralelo, né, de ação que surgiu? Dentro do próprio planejamento estratégico, né, eu tenho que ter essa resposta. A coordenação foi criada com esse intuito, de trazer essa cultura, né, e também ter a criação de Data Warehouse. Data Warehouse é nada mais é do que um banco de dados que tem as suas métricas pré-calculadas. Isso faz diferença muita, porque você tem vários pontos que você tem um ganho de performance, que é um dos principais pontos em relação quando você tem essa forma de você guardar os dados, né, diferente de um banco tradicional, de um banco de dados tradicional. E o Data Warehouse, você pode, digamos assim, chamá-lo também, ou, digamos assim, segmentá-lo, no que nós chamamos de Data Mart. Data Mart nada mais é do que um pequeno Data Warehouse. E por que essa divisão? Porque o Data Mart você pode ter, por exemplo, vários Data Marts que compõem um Data Warehouse. Exemplo, hoje, nesse momento, nós estamos já construindo um Data Mart, ou comumente é chamado DM, né, na UTI cardio, específico para um assunto, que é uma característica dele, que ele além de ter toda a parte pré-calculada, né, esse é um conceito dele, ele é específico sobre um assunto, então ele não é uma base tão generalista, só que uma base de entrega muito rápida, analítica, é o conceito de construção dele. E o porquê que nós estamos indo para o que mudou ou agregou em relação ao nosso trabalho? Então, além do desenvolvimento, esta fase agora, dentro do hospital, nós estamos buscando algo que eu simplifico nós estamos buscando a qualidade dos nossos dados. Qualidade e maturidade. Essa palavra maturidade, eu já vou recordá-la daqui a pouco, quando a gente entra na governança, né? E o porquê buscar isso? Que é justamente quando a gente vai dentro da parte de Big Data, você tem os famosos 5 Vs, né? Que é você ter, imagina nossa massa de dados hospitalar, volume, velocidade, variedade, que é o que nós temos, veracidade, valor, ter essa característica e o valor dele, né? O dado ter esse valor. Então, a busca desses 5 Vs, né, ela está diretamente ligada dentro da concepção do Data Warehouse, só que dentro desse projeto, o que acabou acontecendo? Foi feita uma segmentação dele, um subprojeto. Em que sentido? Por quê? Quando comecei a fazer o desenho do Data Warehouse e como que nós iríamos traçar essa estratégia de implantação, qual foi o detalhe que foi visto? A nossa base de consumo atual de dados, que seria a nossa base de dados analítica, ela é D-1, como nós chamamos internamente. E essa base, ela é uma base espelho da base de produção, ela é uma base que ela roda entre 4 a 5 horas da manhã. Então, o que significa que os nossos dados analíticos, eu os tenho até às 5 horas da manhã. Das 5 em diante, eu só vou vê-los amanhã. Isso traz gargalos muitos, né? Por quê? Da importância da disponibilidade do dado. Por exemplo, nós temos várias situações. Quantos leitos que eu tenho disponíveis agora? Como que está a minha ocupação do UTI agora? Como que está a minha dispensação, farmácia e assim por diante? Então, existem muitos dados, sim, nós temos dashboards em base de produção, mas são muito bem planejados, porque nós temos até monitoramento de tempo de carga na base de produção, porque a base de produção ela é para o sistema de gestão. Esta é a prioridade. Então, nós apontamos dashboards para a base de produção estritamente o necessário. O restante é a nossa base analítica, D-1. E qual foi o projeto feito? Quando eu assim, coloquei os requisitos e fui para o mercado tentando encontrar uma solução. Eu coloquei como tempo de latência 3 minutos, né, que foi, né, algo, em termos de algumas pesquisas, falei, se eu conseguir em termos de 3 minutos, nós cairemos assim, vai ser um outro universo de dados. Você ter a sua base, né, para uma latência dessa, latência é o tempo, né, entre elas, e pela grata, né, surpresa,
Uma das empresas que trouxe uma resposta são softwares bem mercados, empresas multinacionais, de um software que vai conseguir replicar a nossa base em milissegundos. Então, qual o caminho que nós estamos chegando? Nós vamos ter hoje uma base analítica para consumo praticamente, entre aspas, tempo real. Tanto que o nosso DW, nosso Datamart da UTI Cardio, ele vai consumir os dados desta base de replicação. Então, você imagine que eu vou conseguir monitorar uma UTI Cardio de uma base, né, replicada com uma latência praticamente, colocando entre aspas, em tempo real. Então, isso nos dá, como até vamos relembrar a apresentação do Pedro, a gente está saindo daquela área, daquelas 3 faixas, nós já estamos avançando em uma qualidade dos dados que vai nos permitir nós adentrarmos em uma maturidade dos dados para se ter softwares, modelagens de inteligência artificial genérica, para quê? Dentro de uma concepção que, para que a gente possa ir para este universo, nós precisamos ter uma massa de dados bem estruturada. E esse é o caminho que nós estamos tendo. E esse desenvolvimento é o que eu costumo colocar, que seria o desenvolvimento analítico e para a aprendizagem de máquina, né, simplificando toda a parte de IA que nós temos hoje no mercado. A nossa próxima fase no hospital como evolução, né, então, você vê que nós já temos hoje um desenvolvimento junto às áreas de continuidade, temos desenvolvimento dentro da área de dados, da qualidade dos dados, base, armazenamento, disponibilidade, é justamente ir para a governança de dados. E na governança, quando a gente existe todo um estudo, um mapeamento que é feito, existe uma palavra que chama muito atenção, que é a maturidade dos dados. Como é que está a maturidade dos dados dentro da empresa? Tanto que quando nós fizemos esse estudo, chegamos à conclusão de que ainda o hospital precisava ter, como assim, ter algumas lições ainda aprendidas para daí poder chegar dentro de uma governança. Por exemplo, imagine um software que você precisa ter N liberações, né? Eu, como usuário, quero só determinados grupos de dados ou para desenvolvedores internos, você dentro de uma governança consegue mapear tudo isso, né? E isso é muito importante quando você tem justamente esse grupo de... quando você começa a ter uma estrutura, né, não só de dados, como de desenvolvimento interno dentro da organização, que é hoje o momento que nós já temos. E, digamos assim, o que complementa realmente é a anonimização de dados, que a anonimização é justamente você ter, devido à LGPD, a não disponibilidade dos dados, né, sensíveis, né, você ter existe todo um cuidado em relação a isso, tanto que eu não irei mostrar dashboards para vocês, devido a que todos os nossos dashboards, de uma forma ou de outra, possuem dados sensíveis. Até o que eu trouxe justamente algumas formas que, junto às áreas, que eu considero muito importante, que foi o quê? Que nada se faz sozinho, que essa proximidade junto à área, ela tem que ser buscada para o desenvolvimento. A área analítica, aqui, como nós temos por concepção, ela é uma área de suporte, ela é uma área de sustentação. Então, junto ao requerente, junto, né, ao setor, nós temos que dar uma sustentação à necessidade dele. Só que essa necessidade, ela precisa vir, né, como um entendimento em relação o que ele precisa como resposta. E é o que a gente faz de trabalho junto às áreas, né? Saber qual é a resposta que ele busca e o que a gente procura, encontrar como resposta. Eu trouxe 3 situações que foram bem, realmente, icônicas para nós, que foi um cálculo de índice de inflação interna, que nós temos hoje para 100% dos produtos internos do hospital, uma análise crítica, né, que nós começamos a aplicar recentemente dentro do INOU. Isso realmente deu uma visibilidade para a ferramenta totalmente diferente, porque há uma interação do usuário com a ferramenta, com análise, com olhar analítico dentro dela.
e algo que recente nós estamos fazendo, que seria já com RPA, né, existe uma POC feita, em relação ao desenvolver, junto com o INOU, né, ter a parte de RPA. RPA, nada mais seria você automatizar processos roboticamente, traduzindo. Nada mais que são softwares que você consegue, digamos assim, a nossa simulação de você clicar numa aba, clicar num campo de texto, digitar algo, digitar o Enter, essa automatização é que você consegue fazer através de um RPA. Estão vendo um índice interno? Se eu não errei na minha apresentação, vocês Sim. estão... esse aqui foi uma área que veio da parte de suprimentos, ou como o usuário nos trouxe. Então, é isso que é o interessante. O usuário tinha uma necessidade, uma solicitação da diretoria, que ele precisava ter um índice interno de variação de preços, né? Então, através de... eu sempre fui no Hospital de São Paulo, fez essa indicação para ele desse artigo, ele nos direcionou, encaminhou esse artigo, e esse artigo, né, foi feito todo um estudo em cima dele, das várias mecânicas vários métodos de possibilidade de cálculo, né? E esses cálculos que nós fizemos, né, toda uma simulação. Como foi dito até pelo Pedro, sim, nós começamos no Excel fazendo uma simulação de como que nós iríamos fazer aquele trabalho, como nós iríamos fazer aquela entrega. Foram feitas várias simulações junto com a área de suprimentos, o pessoal foi fazendo, foi construindo o pensamento da resposta que ele queria, até nós chegarmos aqui onde foi feita toda uma codificação, aqui não são dados sintéticos, não tem nada de dado sensível, aonde, aplicando todo um dos métodos que está no artigo, a gente conseguiu chegar ao final de uma resposta para um determinado produto, uma variação de preço, todos os cálculos de índice que, conforme a literatura, né, você consegue ter como resposta. E a partir disso aqui que aí foi desenvolvido um SQL, e hoje nós temos um dashboard de índice a qual os gestores conseguem fazer a filtragem por curva ABC, valor quantitativo, fazer filtragens por categoria, especificamente grupos de fornecedores, produtos, que você consegue ver como que está a oscilação daquele preço. Então, isso deu uma visão bastante analítica para os compradores, principalmente em principais grupos de produtos, de como que estava a flutuação das compras e, como se diz, da inflação interna. Aqui você está vendo uma área que foi um trabalho de análise crítica que nós trouxemos para dentro do INOU. Qual a importância disso? Que quando você traz análise crítica para dentro do INOU, você está trazendo a visão analítica, né, da pessoa responsável, né, do usuário, em relação... Eu não vou mostrar as outras abas, possuem dados, mas aqui que ele faz, por exemplo, eu escolhi que ele está vazio, aqui que ele consegue fazer toda a parte de adicionar, né, uma nova análise, uma atualização ou fazer uma remoção, consegue fazer toda a sua análise descrevendo, caso ele tenha necessidade, ele faz depois uma atualização, ele fez a sua análise crítica, já vai ficar gravado, isso fica gravado em banco, e isso já se replica para as demais telas, onde tem uma tela específica da análise crítica, onde é feito um desenho de determinados gráficos, né, que, digamos assim, visualizam a resposta que o gestor tem em relação à necessidade dele, e essa análise dentro dessa própria tela, dentro do INOU, você consegue enviar um e-mail automaticamente dentro dela. Então, isso deu uma proximidade. Hoje, já não sei quantas telas que nós temos hoje com análise. Nós tínhamos uma segunda ferramenta que o pessoal olhava no INOU, faziam as análises, ia para essa outra ferramenta e aí fazia a sua análise crítica. Hoje, diretamente dentro do INOU. E só como última visão, vocês devem estar vendo agora um monte de bolinha na tela. Isso aqui é um processo de RPA, né? Isso foi uma POC recente que nós estamos fazendo com um fornecedor, mas ele já passou nos testes. O que que ele faz? Dentro do INOU, né, o que que o usuário faz?
ele tem uma determinada necessidade que precisa ou enviar esse relatório para alguém, ou enviar uma resposta para alguém automatizada. O que é feito? Lógico, aqui ele está feito fazendo todo o que a gente chama de orquestração. Então, ele conecta no servidor de e-mail. Se tiver erro, ele manda um e-mail avisando, olha, não foi possível se conectar. Mesmo com as conexões de banco de dados, tudo. Consulta, vai fazer a consulta, deu erro, o servidor estava fora do ar. Então, tem tudo isso para que no final a gente vê aqui esses símbolozinhos, bem ao final de cada linha de símbolo de e-mail, né? Ele executa algo daquela tela em específico, verifica dentro do Inou qual é o grupo de e-mail que o usuário quer. Então, aí vem um ponto muito interessante, porque daí o próprio usuário faz a gestão para quem é que ele quer enviar o e-mail. Ele não tem a necessidade, como tinha antes, de mandar para a DTI fazer uma manutenção dentro daquele grupo de e-mail, tira determinado e-mail, cadastra um outro e-mail. Ele automaticamente, de uma forma muito simples, ele faz essa manutenção e consegue fazer um acompanhamento, também recebendo uma cópia, e isso fica gravado todos esses logs dentro dessa visão. Então, isso dessa forma de uso, também já chegando no RPA, nós estamos cada vez mais nos aproximando, né, dos usuários, né, em relação a essa forma analítica de tratar, de ter as ações, né. E, como se diz, por última visão que eu trago a todos, se vocês estão vendo uma foto, só é a nossa foto, que é da esquerda para a direita, que é a equipe. Na esquerda nós temos o Laércio, que é o nosso gerente do departamento. Logo em seguida estou eu. Lá está o Alan de blusa azul e o Eduardo. O Alan é o analista mais antigo, o Eduardo está conosco recente. E eu deixei até essa foto, quando estava conversando com o pessoal do Einou, por que tê-la aqui? Porque o momento que nós estamos, ele se faz, porque justamente aqui nós temos qual a característica? Pela gestão no Laércio, nós temos o quê? Nós temos um norte que ele nos dá em relação a todos os nossos, o que nós temos que entregar para o hospital, muito claro, e nos dá liberdade de executar. Em termos de equipe, eu tenho a mesma política de deixar com eles, temos toda uma mecânica de desenvolvimento, que a gente consegue tecnicamente, a gente tem uma premissa aqui, que é uma fala que eu costumo colocar, que é coesão. Isso sempre tenho como um ponto nosso, é ter a coesão para que a gente possa extrair o máximo do que nós temos, que é a nossa parte da Tavis, e incorporando a ele todas essas mecânicas e ferramentas, para que daí junto às áreas a gente consiga ter a melhor entrega possível do que eles necessitam. E obrigado a todos. Isso aí, Marcos, obrigado pela sua apresentação. Está aí um case de sucesso do uso do Inou na prática, né? E eu queria até falar um pouquinho com você, viu, Marcos? Eu queria que você desse aí a sua mensagem. Eu sei que tem muitos palestrantes aqui hoje, né, que vão começar a introduzir ainda o BI dentro de suas instituições, e a gente sabe que é um grande desafio a implementação, até chegar nesse nível de maturidade que você chegou dentro do... Acho que o Lucas caiu. Eu acho que sim. Bom, pessoal, vou pegar o gancho enquanto o Lucas ele retorna. O que eu posso trazer a todos, o que é? É justamente isso. Hoje o Inou nos possibilita ter todas essas entregas, como eu comentei com vocês. Hoje nós temos várias situações muito complexas em relação a você ter o trabalho de consulta de dados, mas daí internamente, o que eu deixo como, digamos assim, dica é justamente até essa trajetória que nós fizemos. Para você poder chegar dentro de um consumo de dados, qualquer release que você veja, de utilizar uma IA generativa, qual é? Pegue os seus dados e treine. Se você não tem dados com qualidade, na ciência de dados tem uma premissa: dados ruins geram modelos ruins. Então, você não vai ter um bom resultado. Se você não tiver
dados bons para treinar um bom chatbot, você não vai ter um chatbot que vai funcionar bem. O problema não vai ser o chatbot. Então, antes, existe uma ânsia muito grande pelo momento que nós estamos passando, de já ter um chatbot e isso. Só que nós não podemos esquecer que a qualidade dos dados é fundamental. E isso é o que eu posso transmitir a todos que tenham esse caminho. É aquela paciência, né, Marcos? Conseguir Boa. ter uma cultura de dados dentro da sua empresa, né? Conseguir alinhar os processos e padronizar todos da melhor forma possível, mudar alguns processos, né? Utilizar os dados até para auditar o processo e aí sim ter o tempo de maturidade dos dados, né? É isso mesmo, Lucas. Isso é fundamental. Muitas vezes as empresas atropelam esse ponto e acabam depois, às vezes, até colocando como sendo a ferramenta não é boa. Mas na realidade não. Às vezes a ferramenta ela tem todos os requisitos técnicos para que você possa estar desenvolvendo e fazendo as entregas. Como eu costumo dizer para os colegas, em relação às necessidades, qual é a resposta que você busca? É isso aí. Essa é a primeira pergunta que eu faço. O que você busca? Eu preciso de tal resposta. Perfeito. A partir disso, vamos construir o seu pensamento e ver saber como que a gente pode transformar isso em um dashboard que lhe responda a isso. E isso muitas vezes vai envolver um time por inteiro, porque tem que começar a mudar o processo lá na ponta para conseguir atingir o outro resultado, né? Exato. Aquele caso que eu trouxe do artigo do índice de inflação foi quando, no caso, na época, o gerente me trouxe, mas eu preciso fazer um cálculo de índice de inflação. Foi a minha pergunta, como que eu calculo isso? Ele falou, não sei, vou pesquisar. Então, essa reciprocidade, né, nós não sabemos tudo. Aí foi atrás de colega, parceiro, tudo, olha, mas tem esse artigo aqui que é muito utilizado. É um artigo que realmente é referência dentro da área para que se tenha esse cálculo. Pronto. Então, isso se faz necessário, e isso é um caminho saudável, que quando você chega na ferramenta, você consegue ter as respostas necessárias. Né? E vale fazer Perfeito. até um disclaimer, Lucas, se tu me permitir, só fazer um gancho rápido em cima do que o Marcos está comentando, a importância que nós temos, pessoal, de não cair em falácias, tá? Porque, assim, infelizmente, hoje nós temos um mercado cheio de falácias, de implementar soluções milagrosas, a inteligência artificial que eu vou colocar ali, sendo que eu não tenho um dado correto, um processo correto. Eu já tenho dúvida se o meu processo funciona da forma como ele deveria. Você acha mesmo que a inteligência artificial vai resolver isso do dia para a noite? Infelizmente não, pessoal. E se vocês tiverem alguém batendo na porta de vocês prometendo isso, desconfiem, tá? Porque ponto principal, né, Marcos, é a maturidade de gestão. É a maturidade, é você fazer esse caminho, fazendo questionamentos básicos para você, aos poucos, ir elevando a sua maturidade de gestão de dados. Né, Marcos? Perfeito. E realmente esse é um caminho que ele tem que ser executado. Quando eu costumo dizer que nada se faz sozinho, que é nesse sentido. A área ela tem que saber que ela faz parte do processo. Então, muitas vezes, eu estou vendo aqui que existe uma pergunta da Almeida, né? Qual foi a maior dificuldade em convencer que existe uma necessidade de padronização de processos para ter um resultado fidedigno? O que eu posso dizer é que essa dificuldade eu tenho até hoje. Que quando você, principalmente, eu digo que eu vou complementar até a visão do Pedro, a importância do Excel. Eu vou citar um exemplo de vocês, eu sou a favor dele, até determinado ponto. Eu tenho um exemplo, a parte do PME, que a pessoa fez todo um estudo dentro do Excel do que ela precisava. Quando ela sentou para desenvolver o dashboard, porque chegou um ponto que ela não conseguia mais extrair linhas, porque você começa a chegar em centenas, milhares de linhas e não processa. A Excel não é para isso. Mas para a parte analítica dela, do que ela precisava chegar de resposta, o Excel foi perfeito. Então chegou um determinado ponto que quando ela trouxe o Excel para nós replicarmos aquele processo dela de construção, foi muito fácil e muito rápido. Tanto que a entrega foi, ela própria ficou, digamos assim, estupefada em relação a como progrediu rapidamente. A visão dela que não seria tão fácil. Mas foi fácil pelo estudo dela no Excel.
O problema das áreas é quando as áreas tornam o Excel o processo de gestão de ERP da empresa. Eles criam um sistema paralelo. Dentro da empresa, dentro do seu sistema de gestão, você tem uma metodologia de procedimentos que você segue. O que os setores fazem? Criam algo paralelo em Excel. Aí, quando você vê, nada vai funcionar. Isso é fato, né? E aí que se torna os problemas. Então, essa quebra de paradigma de até onde utilizar o Excel como ferramenta é uma cultura muito difícil. O que nós estamos fazendo, eu digo, esta dificuldade eu quebrei por esses trabalhos semanais, como eu digo, de gestão de dados, o nosso DGD. Toda segunda-feira eu sei que eu tenho reunião com o pessoal do laboratório. Comparece hoje em dia desde a gerente até o operacional. Eu cito isso como exemplo. E os demais setores, mesma coisa. Terça-feira, enfermagem. Gerente da enfermagem e ela vai trazendo as pessoas. Então, isso faz com que processos mudem, que o pessoal vê a própria necessidade. E quando os resultados aparecem, você acaba quebrando os paradigmas para que se adequem a processos dentro da gestão do próprio sistema e as coisas começam a funcionar. Perfeito. Marcos, tem uma dúvida da Emília aqui, bastante pertinente, inclusive, que é sobre se você nota, não só dentro do seu hospital, mas de colegas seus de outros hospitais também, ainda uma certa resistência de gestores médicos em relação à interação ali de dados da inteligência artificial versus condutas médicas. Você sente uma certa resistência ou não? Ou isso vem caindo? Essa resistência ela é histórica. Pela própria história da ciência de dados, tanto que o primeiro cientista de dados, o primeiro estatístico, não foi um médico. Estatístico da área médica, me permita, desculpe, Emília. Foi um comerciante e vendedor de chapéus do século lá de trás. O que ele era? Ele começou a anotar, isso eu falo a memória, isso são histórias de faculdade que a gente grava. O que ele fez? Ele fez um quadro estatístico de mortes na cidade. 1.500 e pouco, foi anotando. E ali ele começou a clusterizar aquilo e ele tinha uma média de mortalidade por faixa de idade. Dentro da área médica, isso só foi utilizado, se me falha a memória, se eu colocado como faixa de vida, posso estar errando, o pessoal me corrige, eu estou buscando meus rábios lá atrás, 100 e poucos anos depois. Então, existe, mas por que isso? Não é por existir uma resistência. Dentro da área médica, eles não são da área matemática, e são duas áreas opostas. Então, o médico ele não tem esta visão matemática, essa visão analítica, pensamento analítico. Então, esse é um choque de cultura da nossa parte. Por exemplo, esse trabalho que a gente faz com a UTI Cardio semanal, DGD, UTI, toda sexta-feira, 9h30 até as 10 horas, 30 minutos, é justamente para quê? Tanto que aqui na área, isso foi uma liberdade, eu tive a grata, nós dentro da coleção de dados, eu estou numa sala fechada, tenho televisão, tenho monitor, tenho área de reunião com o pessoal aqui ao lado, que eu tenho uma mesa que eu posso reunir. Eu muitas vezes trago eles para cá, para quê? Para eles saiam da zona de conforto deles, e aqui a gente consiga ter um linguajar mais próximo da área técnica. Eu tenho gestores da área farma que recentemente falou, Marcos, eu não vou mais fazer a reunião virtual. Eu vou aí na tua sala, porque aí em 30 minutos eu soluciono tudo que eu preciso. Então, essa proximidade de trazer, aí vem um trabalho muito psicológico nosso, isso vai existir eternamente. É procurar levar a linguagem técnica para os médicos na maior proximidade que a gente consiga. E isso vai ser eterno. Isso aí, Marcos. Eu, como médico, posso falar, viu? A parte de análise de dados ajuda em muito, não só no seu tratamento com o paciente, mas também para pensar nos diagnósticos mais prováveis dentro de uma base estatística, né? Ou então qual é o melhor tratamento, estatisticamente falando. Então, o médico que usa os dados, puxa, eu não vejo como lados opostos, eu vejo como áreas extremamente complementares e sinérgicas. Não tem como uma coisa se destacar da outra.
Melhor colocando, realmente, elas se complementam. Ainda fico pela parte técnica, mas realmente isso tem que ser um trabalho nosso, né, tanto da área técnica, de proximidade, trazer esse linguajar para para que haja essa interação, mas que ela vai deixar de existir, eu não acredito. É isso aí. É o nosso dia a dia. Perfeito. Perfeito. Eu encerro aqui, então. Muito obrigado pela sua presença aí, Marcos. Puxa, continue aí com a gente. Se tiver mais dúvidas aqui, você também pode interagir no chat. O Pedro já respondeu algumas perguntas aqui dos nossos participantes também. E agora, a gente vai voltar novamente com o Pedro. Quer deixar suas palavras finais, Marcos? Não, só agradecer. Até deixa eu aproveitar, gostaria de agradecer muito, né, a equipe da WeKnow, ele sabe, Gisele, o Giovanni, um analista sênior que nos ajuda enormemente, eu digo um gigante, o Ailton, gerente. Já nos fizemos algumas reuniões, algumas calls, buscando soluções, que ele sabe que a gente sempre procura aqui, a gente usa o linguajar e levar a régua, nada mais é do que buscar soluções, e esse apoio nós sempre tivemos da WeKnow, e eu acho que o momento que nós chegamos já em termos de uso da ferramenta, é esse meu agradecer de eu sempre tive o suporte deles, e isso sempre foi muito importante para estar no momento que nós já estamos. Obrigado, pessoal. Perfeito, obrigado, Marcos. Te convido a continuar conosco aqui e ficar atento aqui no nosso chat, que com certeza vão ter algumas pessoas querendo aproveitar um pouquinho mais de você. Vamos voltar com o Pedro Burguesan, então. Ele que já iniciou a nossa mesa de hoje, falando sobre tendências de inteligência artificial e dados. Para quem ainda não conhece, ele abriu, então, como eu falei, a mesa de hoje, e ele é cofundador da WeKnow e CBO da empresa, tá certo? E agora ele vai começar a palestra, fechando o dia de hoje, com o futuro da análise preditiva através do Python. Muito obrigado, Lucas. Antes de mais nada, quero agradecer o depoimento do Marcos e também a participação dele. Assim, sensacional, Marcos, e realmente assim é o que nos motiva, né? Eu sempre falo, o que nos motiva é ver essa transformação na saúde. É a gente ver pessoas como você, gestores, que conseguem ver os desafios lá da ponta, ver o paciente por trás dos números e entender como que a gente pode melhorar a qualidade assistencial, os nossos processos, porque no fim do dia, né, não tem mercado mais importante do que a saúde. A saúde, pode perguntar para todo mundo, né, saúde é essencial. A pessoa pode estar com vários problemas na vida, mas se ela está com saúde, ela está bem. Então, por isso que é um mercado extremamente crítico e é um propósito muito forte dentro da WeKnow. Fico muito feliz. Pessoal, para encerrar o dia de hoje, eu quero fazer uma conexão de aquilo que eu trouxe no início, das tendências de tecnologia de inteligência artificial com analytics, com análise de dados, né, que surpassam aí a questão do BI, da inteligência proativa, e também com os desafios que o Marcos levantou para nós. Tá? Então, eu vou fazer um casamento aí dessas duas partes aí dessa nossa apresentação. Vocês já estão vendo a minha apresentação aqui? Sim? Estamos Então, sim. Estamos vendo sim, perfeito. Pedro. Então, assim, pessoal, depois dessa palestra maravilhosa que o Marcos deu para nós, uma coisa que a gente consegue entender é como é complexo a gente conseguir ter maturidade de gestão de dados na saúde. É muito complexo, né? Não é uma coisa que qualquer profissional pode ir lá, eu quero implementar uma inteligência artificial. Espera aí, cara, não é bem assim, né? Vamos com calma. Por que você quer implementar? Quais são as suas dúvidas? Onde que você quer solucionar? O que você quer solucionar? Como está o seu processo hoje? E para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente tem que ter hoje uma coisa chamada data stack, né? Uma infraestrutura que permite com que a gente consiga responder essas dúvidas, né? Então, um data stack, uma infraestrutura básica hoje, né? Não digo básica, eu digo a mais ideal hoje, ela é formada por essas quatro pontos aqui. O nosso ERP, o nosso EHR, o nosso sistema, então, o TASI, por exemplo, ele está aqui no nosso cantinho na esquerda,
Por trás do TASI, nós vamos ter o banco de dados, né, onde vão estar, de fato, os dados quentes da tua operação, os dados de pacientes, tudo vai estar ali dentro desse banco de dados, que pode ser um Oracle, um SQL Server, ou um Postgre, enfim, né, os diversos bancos de dados que existem hoje no mercado. Em seguida, nós temos uma ferramenta de ingestão e extração de dados, como hoje muito utilizada na saúde ainda é o Pentaho, para que a gente consiga daí gerar o que foi colocado ali pelo Marcos, um DW, né? Lembrando, aqui eu estou dando exemplos de nomes de ferramentas, mas essa estrutura, ela é a nossa regra, vamos dizer assim, hoje no mercado de analytics. Então, para você conseguir ter uma análise hoje de forma, vamos dizer assim, sem nenhum apoio externo, você, a sua TI, precisaria montar uma infraestrutura dessa magnitude. Ter o seu RP, ter uma ferramenta de gestão e extração, ter um DW para que você consiga mexer nos dados com mais confiança e segurança e ainda utilizar de outras ferramentas para fazer a transformação desses dados, enriquecer esses dados, melhorar a qualidade deles e fazer novas análises dentro desse ambiente que é o tal do Data Warehouse, como já foi muito bem explicado pelo Marcos anteriormente. Com essa infraestrutura, pessoal, a gente consegue daí sim implementar ferramentas para a gente conseguir fazer as análises. E daí eu faço um casamento novamente, né, eu retorno para aquilo que eu mostrei no início, lá nas ferramentas de análise, de analytics. Quando a gente quer fazer uma análise descritiva e diagnóstica, nós podemos utilizar, por exemplo, os dashboards mais simples, como um Power BI, um ClickView, um Tableau, as ferramentas que vão estar consumindo esses dados e vão estar trazendo para nós de forma mais complexa ainda do que um relatório, mas ainda assim olhando muito para o passado. Uma análise ad hoc, aquela análise pontual, né? Como mesmo o Marcos acabou de colocar, eu preciso fazer uma análise rápida, de baixa complexidade. Vou utilizar um Excel, vou fazer uma pesquisa aqui num SQL, se eu for uma pessoa da TI e tiver esse conhecimento, né? Então, são ferramentas que a gente vai utilizar para fazer essa análise de ad hoc. E a inteligência proativa, também vou ter que ter ferramentas especialistas para fazer uma inteligência proativa, né? Somado a isso, nós ainda colocamos mais 2 carinhas aqui no lado, que daí sim a gente fecha todo o ciclo de análise, desde uma análise descritiva, diagnóstica, proativa, até a análise preditiva e análise prescritiva, né? Então, onde ali sim a gente vai estar fazendo uso da inteligência artificial ou machine learning, né, os códigos de machine learning, para que a gente consiga prever o que vai acontecer dentro da minha instituição. Notem, pessoal, a complexidade que é esse data stack, né? Nossa, Pedro, poxa, eu não sabia que eu tinha que implementar tantas ferramentas assim, tantas coisas. E eu vou colocar mais uma variável aqui, que é o custo, né? E qual o custo de implementar isso? Se você não tem essas ferramentas hoje, né, se você não tem contratado uma ferramenta para ter um data warehouse, quanto que isso vai te custar por mês para manter isso? Né? Será que você tem orçamento para tudo isso, para conseguir fazer uma gestão de dados? Né? Esses são os questionamentos que, infelizmente, a gente tem na saúde constantemente. Afinal de contas, recursos em saúde é algo escasso, é algo crítico. Né? A gente sabe, chover no molhado, eu falar para vocês que investir num sistema, muitas vezes, pode ser uma escolha crítica, porque pode me faltar orçamento para investir em outra área que poderia estar melhorando ali a qualidade assistencial diretamente. Né? Então, qual que é a importância de analisar essa complexidade dessa infraestrutura e dessas ferramentas? É que essa não é a única saída. Né? Hoje, com o Inou, a gente já consegue transformar isso através de uma ferramenta, já conseguir prover, pelo menos, análises descritivas, diagnósticas e análises proativas através da mesma tecnologia. Né? Então, o Inou, com a nossa tecnologia, a gente consegue, inclusive, se conectar diretamente ao ERP, facilitando para aquelas instituições que não têm orçamento para ter um DW. Né? A gente trouxe aqui um mundo ideal que o Marcos coloca, obviamente, uma instituição há muitos anos já criando esse projeto, né, de gestão baseada em dados e que tem uma infraestrutura capaz de contratar essas ferramentas. Mas e se eu tenho uma clínica, um laboratório aqui, Pedro, que não tem isso? Cara, a gente não vai conseguir contratar um DW, pelo menos hoje. Então, a opção hoje, com segurança, é o Inou. Né? É a nossa tecnologia que consegue se conectar com segurança
com o seu ERP, extrair esses dados e, de forma muito mais acessível, você tem acesso já às análises descritivas, diagnósticas e a inteligência proativa, a nossa análise em tempo real. Pô, muito legal, né? Até aí, gente, eu não estou falando nada de futuro, tá? Aqui eu estou falando algo que já é uma realidade hoje. Os nossos mais de 300 clientes, eles já conseguiram simplificar em muita gestão deles através da implementação do Inou, né? Então, tanto aqueles que não tinham essa infraestrutura e não precisaram criar toda essa complexidade, porque eles já começaram desde o início com o Inou, quanto aqueles que já tinham, às vezes, um projeto, já tinha um Data Warehouse lá implementado, já estava utilizando algum BI mais simples, mas trocou pelo Inou para conseguir ter mais facilidade. Mas a gente ainda tem esses dois carinhas aqui no canto, né? A análise preditiva e a análise prescritiva, a inteligência artificial. Hoje, como que a gente faz isso? Dentro do Inou, a gente pode conectar as análises que são feitas fora do Inou, como um Jupyter Notebook, né, um machine learning rodando por fora, e ele vai consumir essas análises preditivas e prescritivas. Então, nós já temos clientes hoje, como é o caso do Marcos, que estão já começando a desenvolver uma inteligência artificial interna para que a gente consiga ver dados dentro do Inou também, com essas análises preditivas, o que já é um grande avanço. Mas nós da Inou não estamos satisfeitos com isso. Então, com muito prazer, tá? Eu acho que eu não tinha nem comentado isso com o Marcos, tá? Isso vai ser para os nossos clientes aí de plantão, isso vai ser uma primeira vez que a gente está citando isso, tá? A gente vai estar liberando para vocês no próximo ano, né? No futuro, a gente já está aí com o Inou Advanced, tá? O Inou Advanced, que é uma evolução do Inou que eu acabei de apresentar ali, que vai permitir com que a gente consuma dados, consuma algoritmos Python diretamente pelo Inou. O que isso significa? O Inou ele vai virar um grande motor de inteligência artificial. Tá? Ele vai virar um grande motor que pode consumir os códigos que hoje são feitos em outras aplicações e, através, dentro da mesma tecnologia, do mesmo software, a gente vai conseguir fazer todo o ciclo da análise, permitindo com que a gente aplique machine learning, né, o aprendizado de máquina, o aprendizado de máquina automático e, inclusive, o processamento de linguagem natural. São só alguns exemplos aqui que a gente vai conseguir implementar com essa integração direta e nativa com o Python. E um ponto muito legal é que hoje a gente ainda vê a inteligência artificial como sendo algo de difícil acesso. A gente precisa contratar consultorias, precisa contratar N empresas para conseguir ter acesso a esses algoritmos. Mas com a integração do Python diretamente no Inou, a gente consegue ter acesso a mais de 350 mil bibliotecas de códigos. Então, aqui a gente já consegue ver a inteligência artificial se tornando algo muito mais acessível para os nossos clientes. Eu não consigo ver se alguém está levantando a mão, mas eu estou ouvindo um barulhinho. Alguém quer fazer algum questionamento? Não? Então tá bom, qualquer coisa eu continuo aqui, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade para caso tiverem um questionamento. Então, o foco aqui, muito casado com o nosso grande propósito. Nós temos o propósito de tornar a saúde mais inteligente, mais conectada e mais acessível. Porque a gente entende que, né, volta ao exemplo dos RPs, a gente não pode deixar que as tecnologias que estão sendo implementadas nos Estados Unidos, na Europa, no resto do mundo desenvolvido, demorem 30 anos para entrar no Brasil. A gente não pode deixar que isso aconteça. Nós não podemos ser deixados para trás. E a Inou está se esforçando para justamente trazer acessibilidade a essas tecnologias. E para nós, o Inou Advanced é justamente esse passo que nós vamos dar para trazer a inteligência artificial de forma muito mais acessível e user-friendly para os nossos clientes. Tá? Com isso, a gente vai enxergar, na verdade, uma infraestrutura onde o Inou ele vai ser, como eu falei, a grande tecnologia, o grande aliado da TI e dos profissionais gestores da instituição para fazer todas as suas análises, para entender o que ocorreu, por que aquilo ocorreu, fazer o cruzamento de dados de diversos sistemas de forma simples, sem precisar ficar solicitando tudo de novo para a TI, né? Eu ter mais autonomia como gestor, né? Eu ter mais maturidade para eu conseguir fazer essas análises, sem eu precisar ter que ir lá parar tudo, vou criar um novo relatório aqui no sistema para você.
né, que eu sei que é a realidade, infelizmente, de muitas instituições. Então, o Inol ele vai servir como uma grande máquina, né, o grande carro ali desses gestores para conseguir navegar nesse ambiente de dúvidas da minha instituição. O que aconteceu? Por que está acontecendo? O que está acontecendo nesse exato momento em tempo real? Ser avisado com antecedência para que a gente consiga trabalhar e ainda, além disso, conseguir fazer os questionamentos sobre o futuro. Prever o que vai acontecer com análise preditiva e ainda conseguir, através do Inol, ter sugestões de ações. Ter a análise prescritiva que vai nos trazer as sugestões e prevenir que a gente tenha menos intercorrências, menos incidentes, menos não conformidades, que a gente consiga ter de fato aquilo que eu trouxe no início, né? Que é que o Analytics serve, é agregar valor. A gente precisa agregar valor à nossa instituição. E com essa nova versão do Inol, que a gente já está em fase final de implementação, a gente vai conseguir simplificar muito, né? Eu espero, para os nossos clientes, essa necessidade de gerar essa infraestrutura toda e também de implementar essas diversas tecnologias dentro da sua gestão. Trago aqui um spoiler, né, para fechar aí esse painel, sobre o Inol Data Pilot. É uma das funcionalidades que a gente vai ver ali nesse Inol Advanced, que ele é como se fosse um grande chat GPT do Inol. Ele vai servir como um copiloto, né, como é o caso da Microsoft, de inteligência artificial para os usuários do Inol. Então, eu como gestor, hoje eu posso entrar ali no Inol Data Pilot e ao invés de eu ter que gerar um gráfico ou eu ter que chamar a minha TI para gerar uma informação para mim, eu posso, de forma natural, fazer um questionamento, então, contagem de atendimentos por ano, e o próprio Inol vai gerar de forma automática esses gráficos e essas informações em tabela para mim. Né? Então, percebam que aqui eu posso escrever diversos questionamentos sobre análises do passado, sobre o que está acontecendo neste exato momento, e ele, inclusive, vai conseguir fazer análises preditivas, sem a necessidade nenhum de ter códigos. Em nenhum momento eu estou mexendo aqui, codificando o Inol para me dar essas respostas. Então, isso vai ser realmente transformador. Tá? Um grande assistente que, além de nos responder dúvidas, ele também vai permitir com que a gente tenha um assistente de análise, de interpretação. Então, eu posso, por exemplo, acionar o Data Pilot num dashboard, onde eu consigo ver o meu faturamento caindo nos últimos meses. E eu posso questioná-lo. Por que o meu faturamento está caindo nos últimos meses? E o Data Pilot pode me trazer uma análise sobre isso. Ele pode dizer, olha, o teu faturamento está caindo por causa do alto índice de glosas que ocorreu nos últimos meses também. Né? Isso está correlacionado. E você pode interagir novamente e fazer novos questionamentos. Né? Então, a ideia do Inol Data Pilot, justamente nessa ferramenta que já está implementada, né, está nas fases finais de testes, é facilitar drasticamente aí a vida dos gestores e inclusive da TI, com menos gargalos. Né? Então, falei aqui, imaginei que era um spoiler muito legal aí para o Marcos, porque vai facilitar muito a vida de todos dentro da instituição. Pessoal, agradeço muito a participação e mantenho aqui um pouco, caso alguém tenha dúvidas, eu não estou vendo o chat aí. Poxa, obrigado pela apresentação, Pedro. Boa notícia. Fiquei surpreso também, hein? Não estava sabendo. É a primeira vez que a gente está citando essa implementação, essa nova versão do Inol. Né? Esse é um produto que a gente já está planejando já faz alguns anos, com muito feedback de clientes, né, para a gente conseguir chegar a essa definição. Mas a gente entende que o futuro na saúde depende da gente implementar inteligência artificial e de a gente ter maturidade. Maturidade, né? Acho que essa é a palavra-chave, né? Não é sobre investir rios de dinheiro para a gente conseguir implementar a inteligência artificial. É sobre a gente investir tempo para fazer as perguntas certas e ter uma ferramenta correta para a gente conseguir implementar isso. E é isso que a gente quer fornecer com o Inol. Perfeito, perfeito. E não é só o tempo, né, Pedro? É a quantidade de dados. Tá? Então, muitas vezes a gente pensa que são anos e anos. Claro que ao longo do tempo você vai evoluindo, mas quanto mais denso for o dado no início, mais rápido você vai fazer o sistema aprender também.
Exatamente, com certeza, né? O Marcos levantou uma questão da qualidade dos dados, né? A gente tem que ter qualidade nos dados. E num painel que eu participei recentemente com o Muricy, a gente falou sobre o momento ideal. Que momento que é ideal eu começar a fazer isso, né? Isso o próprio Muricy comentou que o momento ideal é hoje. A gente tem que começar hoje. Você já tem um sistema implantado, então o seu processo nunca vai estar perfeito. Não existe processo perfeito, né? As pessoas têm uma mal concepção de que, não, eu só vou começar a fazer análise de dados e implementar indicadores quando eu tiver tudo dentro aqui do que eu espero, tudo acontecer sem ter nenhum tipo de problema. Ora, se chegar a um ponto de tu ter um processo que não tem nenhum problema, tu não vai nem precisar dos indicadores, né? Essa é quase que uma contradição, né? Eu só vou ter indicadores quando não tiver problemas, mas... E na realidade, os indicadores é exatamente o caminho para você poder desenvolver os processos. Porque como que você Exatamente. vai poder ter certeza que o processo está correto? Analisando os indicadores dos processos. Exatamente, tá, Lucas? É essa relação que a gente levantou naquele painel que eu quero trazer para cá também. Uma coisa alimenta a outra, tá? E não é substituível, tá? Então você precisa sim ter o seu TASI, o seu MV, o seu RP funcionando e com processos com boas práticas, mas você também precisa ter indicadores para te mostrar aonde você pode melhorar. E isso é uma relação de simbiose, né? Uma coisa alimenta a outra. Você vê os indicadores e entende onde que a minha operação não está legal. Eu volto lá, aplico mais processos, coloco mais regras de negócio no meu ERP e volto a medir, né? Isso é cíclico. Por isso que a gente fala de uma qualidade cíclica, né? Uma qualidade contínua, né? É assim que a gente consegue atingir a excelência. Perfeito, perfeito. Mais alguém com dúvidas para o Pedro? Não estou vendo nenhuma mão levantada aqui, estou acompanhando o chat. Muitos agradecimentos aqui para você, Pedro. O pessoal gostou bastante aqui da sua apresentação. Vocês têm mais alguma Gostei dúvida muito da aqui? palestra. Gostei, Pedro, mais uma vez, parabéns. Eu estou vendo que Josiane está aí também e a equipe do Inou. A gente fica muito feliz em estar sempre trabalhando com vocês e, logicamente, nós vamos também participar da aplicação do Analytics, que não tenha dúvida nenhuma, e com certeza nós vamos participar e essa parceria vai continuar desenvolvendo, porque ela nunca está parada, né? Eu entendo que a cada dia tem uma melhoria e quem acha que está pronto nunca está, tá? E vou reforçar aquela frase que eu gosto muito, sem esquecer de agradecer aí a Jorge, a todo o pessoal, mas antes de qualquer coisa, eu digo aquela frase até que nós falamos lá no Connect Day: quem não mede, não gerencia. E quem não Exatamente. tem dados confiáveis também não gerencia. Eu Também acho não. que a progressão é justamente nesse caminho, tá? Eu quero agradecer aí a toda a equipe do Inou e Marcos, viu, Marcos? Vamos marcar um horário para a gente conversar sobre a aplicação, que nós somos clientes, né? E temos que unir forças aí também, e cada vez mais, quando existe uma contribuição do usuário, só tende a crescer o produto, tá? Obrigado. E aí, Lucas, é com você. E lembrar o pessoal só que amanhã tem mais É isso, inteligência artificial na prática. é isso aí. Queria agradecer a todos pela presença e também a parabenizar a todos que estão fazendo presentes aqui, né? A importância de buscar por conhecimento, ainda mais esse nível que a gente vem trazendo nesses congressos de faturamento brasileiro. Então, eu queria agradecer mais uma vez os patrocinadores, a B3, a WeKnow, Eval e todos os nossos apoiadores, como a Muricy Consultoria, a Isbal, Sebrae, UniACB, Geste com Saúde, Médicos Protagonistas, Flowzap e MS Consultoria. Lembrando que hoje nós estamos no nosso 4º dia de congresso,
Amanhã, como o Muricy disse, tem mais. Aguardamos vocês aqui. E lembrando que todas as palestras estão salvas no site da Muricy Consultoria. Não é isso, Muricy? Todo mundo Com que não viu ou quer certeza, recapitular, os que ainda não estiverem estarão, e amanhã será às 10 horas da manhã, com realmente mais um exemplo de IA na prática e um projeto de educação. E o encerramento feito pela equipe da Muricy Consultoria. perfeito então, pessoal. Aguardamos vocês amanhã. Bom descanso. E toma o dia de hoje aí para pensar nessa bomba de informação traga por todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um prazer enorme ter participado, viu? Espero contar com vocês e quem sabe ano que vem a gente retorna com mais novidades, né? Com mais tecnologias para vocês. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal.